dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Eu sou Fernanda Oliveira e começamos mais um Plural Pod. Sim, aqui na Rádio Sintonize Ramos. Sim, estamos com ela, Hannah Mendes. Ela que é, sente só, agente de promoção de saúde e redução de danos, atua na atenção psicossocial, na UAA Metamorfose Ambulante, na função de agente de cuidado territorial, formação em terapias holísticas, depois vamos conversar melhor sobre isso, né? Perfeito. E formação em terapias holísticas integradas pela Faculdade Terceira Visão, no Rio Grande do Sul, bolsista pelo SMS Rio de Janeiro. E qual seria a sigla? Desculpa, eu desconheço. Sim, é a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. No eixo da promoção, que a gente costuma utilizar muitas siglas, que é CEPAI, que é Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais. Também é membro do Fórum Estadual de Transsexuais e Travesti, atua em movimentos sociais antirracista e transfeminista. E vamos começar, né? Lembrando que eu sou Fernanda Oliveira, você está no Plural Pod. E o intuito de estarmos aqui é conversar com várias mulheres maravilhosas, fantásticas, divinais, fascinantes e extraordinárias, com o propósito de ressaltar a pluralidade no universo negro e não branco feminino. Vamos debater, abrir possibilidades e gerar identificações. Sim! Bom, como eu falei, vamos conversar com ela, Hannah Mendes. E primeiramente eu quero saber, Hannah, quem é você? Quem é você? Eu estou te conhecendo agora e eu quero saber quem é você, Hannah. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Hannah Mendes. Eu me reconheço quanto uma mulher transexual, negra. Atualmente eu atuo na área da promoção da saúde e redução de dano. Também tenho essa formação de agente de promoção de saúde e redução de dano. Como a Fernanda falou, também tem formação em terapias holísticas integrada, que é o ramo das terapias complementares. São terapias também que auxiliam as pessoas no seu processo de desenvolvimento. Mas nesse momento também eu sou membro também do coletivo Pretas Ruas e é um trabalho que a gente procura estar trazendo uma identificação, um reconhecimento com os nossos pares quando a gente sai para abordar as pessoas, e é basicamente também o que eu faço também na atenção psicossocial. Trabalho numa unidade que acolhemos pessoas que estão em situação de rua, pessoas que na maioria elas têm uma relação abusiva com álcool e outras drogas, pessoas que de alguma maneira também expressam ou estão vivenciando um sofrimento psíquico, ou que elas sejam diagnosticadas com algum desses transtornos. Na maioria, pessoas que não têm um vínculo familiar estabelecido, ou que são os vínculos rompidos. O perfil dessa população também temos pessoas consideradas pretas, um número bem expressivo que são autodeclarados, e que a gente também lê racialmente, e tem toda uma questão de um atravessamento de um racismo ali. E é importante a gente pensar também numa produção de cuidado que contemple todos os universos ao qual a gente atende, né? Enfim, esse é basicamente do que eu faço. Ou seja, do meu trabalho. É isso tudo aí, né? Maravilhosa. E quando você se encontrou nesse lugar? Porque, infelizmente, a gente ainda fala muito pouco sobre saúde mental. Quando você sentiu a necessidade de seguir por esse caminho? Sim, perfeita pergunta, ótimo. Meu percurso pelo SUS, ele já tem 7 anos. Na saúde mental vai fazer 4 anos. Uhum.
Quando eu comecei a me reconhecer, na verdade, eu venho de um ramo, é muito difícil falar, mas eu sou uma das raras exceções de mulheres trans, negras também, que ocupam um lugar de visibilidade, esses espaços, mas teve toda uma dificuldade. E foi a partir daí, antes até então, quando a nossa sociedade, ela é muito binarista. Uhum. Quando uma criança nasce, o que acontece? Essa criança, ela é logo identificada, colocada dentro de um padrão, de uma caixinha. É homem, é mulher, se for homem vai ter que vestir azul, você vai ter determinados comportamentos, mulheres também, vai usar rosa, um exemplo, você vai ser educada para estar dentro daquele padrão. O quanto nós, quanto seres humanos, nós somos muito complexos, a gente tem uma diversidade gigantesca. As nossas identidades são para além desse binarismo homem-mulher. E outra questão também que é importante focar, as pessoas elas utilizam muito da biologia para legitimar ou deslegitimar os nossos corpos. Mas existem outras ciências também que estudam sobre a nossa existência quanto seres humanos. Temos as ciências sociais, enfim, a antropologia, várias outras questões aí, as ciências humanas, que até mesmo a questão da espiritualidade, que fala de nós quanto um ser espiritual, a gente não tem gênero, não tem sexo, enfim. Mas na nossa sociedade, a gente acaba se enquadrando em algum desses rótulos, alguma dessas caixinhas. E eu, quanto uma mulher trans, binária, eu me enquadro dentro do padrão feminino e logo me reconheço como mulher como um todo. E é importante a gente pensar nisso e se fortalecer quanto coletivo. Mas a necessidade que eu senti até então, eu, como uma criança trans, eu entendia que eu era uma criança negra, mas também não conseguia entender o porquê que tudo que me pertencia, toda a minha cultura, toda a minha identidade, ela era invalidada. Tem aquelas questões, aquelas piadas quando a gente é criança, o seu cabelo é prova d'água, você é isso, você é aquilo. O quanto essa questão do racismo estrutural, ela impacta diretamente na nossa formação quanto seres humanos, na nossa autoestima, e isso faz com que você não tenha um desenvolvimento o tão esperado quanto deveria ser. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber a questão do racismo, mas quando eu comecei a me reconhecer quanto uma pessoa trans, já desde criança, mas fui compreender isso numa fase um pouco mais para lá da adolescência, foi que eu senti a necessidade, porque eu trabalhei no ramo da farmácia, quando eu era lida como uma pessoa do gênero o qual eu nasci, fui designada ao meu nascimento. Então, até ali, eu era lida socialmente como uma pessoa gay, afeminada. Mas ainda era possível eu estar inserida no mercado formal de trabalho. Foi quando eu entrei em 2006 no ramo da drogaria. Entrei, não tinha experiência nenhuma, então eu comecei a exercer a função de auxiliar de serviços gerais, mas com toda aquela força, aquela garra de crescer, de ter uma carreira, eu fui passando pelo processo de promoções, também muitos processos de apagamentos ali, mas eu consegui fazer uma carreira ali, consegui chegar até o cargo de balconista, assistente de farmácia, e foi quando eu entrei para a faculdade de farmácia, fui cursar farmácia. E é uma outra polêmica também, que assim, é a permanência de pessoas trans e negras dentro das universidades. Só uma pausa, com quantos anos isso foi? Com 20... Quando eu entrei, o primeiro trabalho, sim, que foi no ramo da drogaria, eu estava com 21 anos, que foi em 2006. E aí o meu processo de promoção ali dentro, para chegar até o cargo de balconista, ocorreu, fora os apagamentos, que são os obstáculos que a gente vai tendo, né? Isso ocorreu num processo de 8 anos. Então eu estava com 29 anos. Foi quando também ingressei na faculdade. E a partir dali fui desenvolvendo uma trajetória ali, fui lidando com a questão da transexualidade ali dentro da faculdade e no trabalho. No entanto, é o que acontece, né? A gente, por conta de uma transfobia estrutural,
Não vai dar para a gente explicar só no episódio, mas é uma pauta bem... É um assunto bem muito extenso, amplo. Eu queria saber de uma coisa de você. Você que trabalha ali, né, em loco, e você percebe tudo que está acontecendo. Como é que você está vendo hoje a situação, né, a situação principalmente dentro da saúde mental e principalmente da saúde mental para pessoas trans, travesti, transexuais e travestis e transgêneros, e ao mesmo tempo o que você almeja, você espera que pode acontecer daqui para frente, assim? Analisando todo esse contexto aí da inserção das políticas de saúde, da política de saúde integral da população LGBTIA+, tivemos alguns avanços, sim, através de muitas lutas. Teve a contribuição dos movimentos sociais, a ANTRA, por exemplo, tem outras associações aí, o Fórum também, contribuindo, trazendo muitas questões. Mas a gente também precisa avançar nas questões das representatividades ainda, principalmente de pessoas trans, porque a gente, principalmente na área da saúde mental, hoje eu estou vendo, eu fico muito feliz quando eu estou palestrando numa sala, ou talvez numa universidade, que eu recebo muito convite para estar nesses espaços, e aí quando eu estou palestrando, de repente eu tenho um retorno de uma pessoa que é trans, que está ocupando ali aquele espaço, e fala, hoje eu estou fazendo residência lá no CAPS AD, Miriam Makeba, ou Paulo da Portela. Eu estou vendo que mesmo assim, aos poucos, mas a gente ainda está assim, aí, engatinhando na questão da representatividade e também na questão do acesso ao dispositivo. Então a gente ainda tem muito trabalho pela frente para fazer, mas o muito que a gente faz, o pouco retorno que a gente tem, já faz uma diferença gigantesca. Faz uma diferença. E para quem quiser, assim, quiser ajuda, quem precisar pedir ajuda, para onde essa pessoa pode ir? Então, o acesso à saúde mental, ele pode acontecer, assim, dependendo das demandas. Por exemplo, se for uma demanda de álcool e outras drogas, alguém que tem uma relação que não consegue controlar, que ela está vendo que aquela relação das drogas está prejudicando o acesso ao trabalho, a outras coisas, ou até mesmo na questão financeira, e ela entende que ela precisa de ajuda, a porta de entrada pode ser direto nos CAPS ADs, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, que aí ela pode ir direto nesse dispositivo, ou pode fazer aquela porta de entrada pela atenção básica, que é a clínica da família. Mas eu ainda acredito que direto pelo CAPS o atendimento é menos burocrático, porque pela clínica da família a pessoa vai passar por um atendimento com o clínico e a partir daí eles vão regular uma vaga via CISREG. Pode acontecer isso. Ou também a porta de entrada pode ser pelo consultório na rua, que é um dispositivo que ele também acessa. O consultório na rua, ele geralmente é mais para quem está numa situação de rua, que não consegue chegar até os lugares. Então ele vai até lá para facilitar a ida dessa pessoa até a instituição. E as portas de entrada pode ser, se for alguém que não esteja em situação de rua, é só álcool e outras drogas, pode ir direto ao CAPS, ou se o CAPS não for tão próximo, pode ir à clínica da família, que a clínica da família já regula. Sim. Em relação à questão transgênero, assim, tem o tal processo transexualizador, que é o que atende população com demandas de cirurgias de transgenitalização, cirurgias reparadoras devido ao processo de silicone industrial, são feitas no Pedro Ernesto. A política de saúde ela garante, mas na prática também eu já vou ressaltando que não é tão simples, tá? Eu soube que a fila lá no Pedro Ernesto estava parada
deu uma parada aí, enfim, mas eles continuam fazendo encaminhamento, mas quem estiver passando por esse processo é bom entender que pode correr o risco de demorar. E tem o outro também que atende de modalidade ambulatorial é o IED, que é lá no centro, Instituto de Endocrinologia. Lá atende também, mas também a porta de entrada geralmente às vezes é pela clínica da família, tem a regulação via CISREG para poder fazer o processo de hormonização ali pelo IED. Dentro desse processo de hormonização, de vez em quando fazer uns exames para checar a enzima do fígado, essas questões aí é importante. E, enfim, então, estamos vendo com outros profissionais que estão engajados na luta, e tem o Comitê de Saúde Integral da População LGBTQIA+, que está com uma discussão para que o processo de hormonização ele seja descentralizado do IED, que ele possa ser feito em toda a atenção básica. Hoje já tem várias clínicas da atenção básica que estão fazendo esse processo aí, mas nem todas ainda não estão. Eles alegam que precisa da capacitação de profissional. E eu também ressalto que nós precisamos muito investir na questão da capacitação, da qualificação de profissional, para que eles possam estar dando um cuidado em saúde de qualidade, para que eles possam estar atendendo a diversidade dentro do serviço. Que ótimo. E aí, para finalizar, eu tenho 2 perguntas. A primeira é, nessas suas andanças, eu queria que você me falasse um caso que mais te impactou e que ao mesmo tempo te fez ver que é nesse lugar que eu deveria estar, sabe? Porque a gente sempre tem no meio das nossas profissões, a gente sempre tem um momento que é a confirmação do quanto a gente deveria estar nesse lugar, né? E aí eu queria que você pudesse, se você puder relatar até mesmo para quem está assistindo, para haver essa reflexão, né, nas pessoas, e como isso te afetou como profissional, como pessoal. Se teve final feliz, se tiver final feliz, como é que você vê hoje, se você ainda tem contato? Sim, Então, teve 2 casos que me impactaram e com certeza isso fez eu reafirmar meu compromisso com essas pautas. O que acontece na saúde, as clínicas da família, os CAPs, as unidades de acolhimento, é tudo dividido por áreas programáticas aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tem no entorno do Rio de Janeiro todo. Inclusive a gente vai ter dentro das comunidades ou lugares que muitas vezes pode ser independente do lugar, tem Zona Sul, enfim. Mas eu trabalho num lugar que é da 31, que é uma área mais... atende uma população mais pobre, mais carente, enfim. E o que acontece? Entendendo essa dinâmica do território do Rio de Janeiro, a gente sabe que o território do Rio ele é agenciado por questão do poder paralelo, tem a ver com a questão de tráfico, de milícia, e muitas vezes nós, quanto profissionais, a gente tem uma certa mediação com os nossos próprios usuários, e porque tem toda uma questão aí que pode também afetar os nossos usuários, porque a gente já tem uma população que faz uso de droga, então o nosso trabalho é um trabalho que ele não é fácil, porque tem todo um olhar moralista em cima disso. Inclusive, a área da saúde mental, e tem áreas da saúde que às vezes nem considera a gente como saúde, entendeu? Enfim, então eu teve um paciente que ele é diagnosticado com esquizofrenia, mas ele também tem essa relação do uso da droga e do álcool. E ele é uma unidade que a gente trabalha com a produção de autonomia, então é muito comum da gente fazer aquele passeio com o usuário pelo território. Às vezes o usuário recebe, às vezes pode ser que ele recebe algum benefício e ele não consiga se organizar para como ele vai gastar aquele dinheiro. E muitas vezes a gente acaba construindo com eles,
numa agenda. Esse aqui é para você comprar isso, esse aqui você compra aquilo, e enfim. São dinheiros que a gente presta conta também para o Estado, porque eles são curatelados. E nessas idas, teve um que foi para o território para comprar uma cachaça, mas queria fazer uso não dentro da unidade. Até então, num atendimento muito delicado, descobrimos o porquê que ele estava nessa demanda de querer ir para a rua e não conseguia chegar até o local, não conseguia... Nossa, e eles são adultos, mas parecem umas crianças, gente. Aí toda hora ia lá, ia na unidade, ia, tava com dificuldade. Aí depois eu falei, olha só, mas você sabe que bebida, a gente não pode admitir você comprar bebida e querer consumir na unidade, né? Ah, então vamos comprar fone de ouvido, que é uma coisa que me acalma muito. Eles, quando estão nesse momento da abstinência, alguma solução eles vão querer encontrar. E aconteceu dele ir para o território, na quarta vez voltou, falando que alguém estava colocando ele para voltar, expulsando ele do território e tal. E aí eu falei, gente, não é possível, o que está acontecendo? Tá, vamos, eu vou com você. Peguei, fui com o usuário, dei a volta pelo território, e descobri que tinham seguranças que estavam impedindo ele de circular pelo território. Consegui ir com ele, comprar e tal. Compramos, ele comprou o fone de ouvido. E aí foi fone de ouvido e também... não lembro qual foi dos objetos, mas enfim. E eu fui deixar ele para fazer a convivência no CAPS. E nisso que eu estou respondendo o celular, um pouco mais de costa, ele na frente, ele pediu parada para os ônibus não paravam. A partir do momento que eu pedi, o ônibus parou, coloquei ele dentro do ônibus, enfim, e fiquei pensando o quanto é difícil para um usuário circular assim na sociedade, dele poder ter a ver com um caráter racista, porque teve uma outra psicótica branca, que teve acesso livre. Teve acesso, deu crise de psicose lá numa padaria, quebrou tudo. E você sabe, apareceu pessoas do território falando, eu sou médico, eu vou atendê-la. Calma aí que eu sou médico, entenda. Porque... Aí entra a questão do racismo estrutural, entra a questão da questão da pessoa de rua, né, dos moradores de rua. São várias questões dentro de uma questão, né? Pois é, e eu percebi todas essas questões ali, a questão do racismo, percebi que nessa temática de álcool e droga, quando a mulher branca ela vai sofrer pelo juízo moral e a questão da patologização, a mulher negra vai sofrer a objetificação dos seus corpos, ela vai sofrer um enquadramento jurídico e um enquadramento moral. E isso me chamou muita atenção, de ver mulheres novas sendo encarceradas, me fez também reafirmar meu compromisso com as políticas antirracistas, e a gente tem que estar ocupando os espaços, ocupando também numa perspectiva crítica a essas temáticas. E o outro caso também que me impactou também foi de uma garota que ela é trans, também uma garota trans, novinha, uns 13 anos. E que isso é uma polêmica, isso é muito contraditório, Fernanda, porque tem um movimento conservador que eles querem negar a existência de adolescentes e crianças trans. A gente existe, para a gente poder ser adulto, a gente foi criança. Sim. Sabe, eu vejo um pouco da questão hipócrita. E aí eu pensei, é nós por nós. Então a gente tem que estar aqui, que é nós que vamos fazer diferença. Em vez de eu estar criticando sobre direito, eu posso fazer o melhor, eu posso estar lá auxiliando essas pessoas. E foi o que aconteceu. Eu fiz uma ponte lá, não é nem do serviço que eu atendo, mas eu acabei me tornando uma espécie de referência, que tudo que aparece, pessoas de vários setores acabam me convocando. E aí eu fui chamada para estar na discussão desse caso. Uma adolescente trans de 13 anos, que já tem uma relação totalmente dependente das drogas, está na prostituição, usa o corpo para conseguir a droga e, por consequência, contraiu o HIV. Enfim. Então, tem todo esse caminho percorrido. E poderia ser um caminho evitado lá atrás, né? Até chegar no final da linha, né? Que se tivesse essa preocupação real, evitaria de chegar nesse processo. Então, e aí,
talvez seja por isso, pelo fato de você querer estar ali sempre, né? De você sentir a importância da sua profissão, que o quanto você pode auxiliar diretamente nas pessoas, você acabou entrando no coletivo? Então, o coletivo Pretas Ruas, gente. Eu vim acompanhando a Lohane, que é uma ativista também, uma mulher trans, já tinha falado muito bem do Pretas, inclusive da Pamela. E na unidade, assim, a gente costuma receber muitos residentes. E aí a Débora, já tinha a Débora no meu Instagram, mas foi igual aconteceu com você. Conheci a Débora pessoalmente numa atividade de serviço noturno do Maqueba. Eu, nossa, eu não acredito, é você. Mano, aí começa aquela festa toda, se reconhecendo aquele espaço. E foi muito também a partir da Débora também, que a gente já fazia um trabalho junto ela na residência. E aí eu comecei a conhecer também bastante mais do Pretas. E foi a partir daí, dessa ponte aí, desse vínculo, que eu conheci, que eu procurei me aproximar mais também. Porque elas fazem um trabalho super bacana, assim, o que eu acho que talvez seja até um pouco diferente de outros lugares, é que elas não só pensam em auxiliar aquelas pessoas, né, as pessoas que estão em situação vulnerável, mas assim, o foco é mais nas mulheres. Mas é óbvio, né, quando a gente vai, principalmente hoje, né, o que a gente voltou para o mapa da fome, então há muito mais pessoas em situação de vulnerabilidade, muito mais do que a gente podia imaginar. Então, quando você vê o trabalho do coletivo, elas fazem ações não só para auxiliarem essas pessoas, mas como poder dar um conforto e autonomia para que futuramente aquelas pessoas possam sair daquela situação, sabe? A gente sabe que não está nada fácil, né? Mas você vê um grupo trabalhar pensando nisso, pensando apenas no bem-estar, já dá uma certa... O coração fica quentinho, né? E aí, para encerrar, eu queria que você... Eu quero que você deixe um recado, né, para quem está assistindo, o que você poderia dizer para quem está assistindo a gente, né, de que forma que fizesse refletir principalmente sobre a nossa situação atual, principalmente sobre a questão LGBTQIA+, tem mais siglas, né? Porque eu parei no QIAP+, né? E como a gente pode, de uma certa forma, acolher, né, essas pessoas. Qual é o seu recado para o nosso público? Analisando toda essa trajetória, tudo que já foi discutido até aqui, que foi colocado, as questões também, eu tive preocupação de trazer mesmo essas questões que impactam no nosso cotidiano. Enfim, como o trabalho que a gente desenvolve dentro da saúde mental também não é tão diferente assim do que é desenvolvido no Pretas, que é a questão de articular com outros setores. Então, a partir desse momento que a gente tem essas articulações, a gente começa a ter uma ideia de como está o acesso à política pública como um todo, né? E pensando aqui também, a gente viu que entra governo, muda, e aí a gente vai tendo retrocessos. Foram 4 anos que a gente teve um retrocesso. É importante falar assim de política, porque a política não tem só a ver com quem você vai escolher, quem vai lhe representar, mas também tem a política, você faz ela no dia a dia, tá? Você faz. Então é muito importante poder falar disso, de falar de todos os nossos desafios que foi colocado até aqui, de trazer essa questão de barreiras do acesso, a questão estrutural, tanto do racismo como a transfobia.
E é importante a gente entender que a gente não nasce racista, a gente não nasce transfóbico. Isso tudo a gente vai adquirindo com uma construção social, que a gente vai adquirindo e que são questões que elas são produtoras de um adoecimento, de um sofrimento psíquico, elas vão impactar na vida de pessoas. Então é muito importante a gente ter esse compromisso com pautas antirracistas, anti-LGBT-fóbicas, a gente ter esse compromisso. Não é necessário a gente estar assumindo um coletivo ou a gente estar ocupando um lugar, seja numa instituição pública, mas que é uma questão que é de responsabilidade da sociedade como um todo. A gente tem que parar para refletir sobre as nossas ações, de como a gente está vendo aquele sujeito naquele espaço social, cultural, porque a partir daí também a gente pode estar reproduzindo comportamentos que excluam esses corpos. Então é muito importante a gente entender isso no nosso dia a dia, de como a gente pode estar fortalecendo essas políticas, fazendo a nossa parte. É muito importante. Então a hora da gente agir é agora. Essa é a hora da gente agir com as ferramentas que a gente tem. E dizer que a transfobia e o racismo, ela é uma pauta que ela não é de responsabilidade de só pessoas negras e pessoas transgêneras de desconstruir. É a mesma coisa, tem um debate que fala da instituição da transfobia. Existe financiamentos, existe um movimento organizado que estão financiando subsídio para que institucione uma violência que vai legitimar a morte de pessoas. É isso que a gente quer para a nossa sociedade? Então é importante a gente ter esse olhar com estranheza, não naturalizar esses processos de violência, esses projetos de morte que são colocados contra a existência de uma minoria. E é isso, pessoal, eu tô querendo aqui mesmo provocar essa reflexão e dizer que racismo e a transfobia, muitas vezes a gente já vem trazendo essa ideia incorporada desde a nossa formação, porque isso é histórico, isso vem desde o Brasil colônia. Racismo e transfobia são filho do mesmo projeto colonial, que é uma das formas de excluir pessoas, de aniquilar pessoas, tanto no seu corpo físico, no campo das ideias. Então, é esse que é o recado que eu quero dar, que a gente possa ter uma reflexão acerca dessas temáticas também. E enfim, e quanto nosso movimento, quanto mulheres negras, eu acho que é importante a gente ter essa relação, essa ideia do aquilombamento, do nosso fortalecimento quanto coletivo e da gente entender que a nossa união junto, a gente faz a diferença e a gente tenha, com certeza, nós vamos ter os nossos objetivos concretizados. Ai, obrigada. Nossa, depois dessa, eu não preciso de mais nada, né? É só encerrar aqui. Muito obrigado. Meu amor, Hanna, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Ai, nossa. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas palavras e muito obrigada por você existir e exercer esse trabalho tão árduo. Eu espero que você obtenha um descanso militante de vez em quando, né? Vamos falar besteira, né? Mas é de suma importância existirem pessoas, é de suma importância a gente ter esse veículo para falar sobre. A gente fala sobre coisas. A gente brinca, a gente chora, a gente ri, mas a gente fala de coisa séria também, né? E é importante a gente ter um meio para a gente também ser vistos e de falarem sobre a gente, debaterem, exercer o debate, fazer com que a minha ideia não é fazer nenhuma demagogia, não é a nossa ideia, né, no caso, não é fazer nenhuma demagogia, é apenas informar e causar reflexão. E você, amiga,
Obrigada porque você causou muita, provavelmente deve ter causado muita reflexão, e que você continue seguindo seus caminhos, continue vivendo a sua vida pacata, com os seus pets, fora que não seja mais nenhuma, não entre nenhum, que não exista mais estatística, e que todas nós possamos viver com dignidade. Muito obrigada e parabéns. Parabéns, precisamos de pessoas como você. E antes de terminar o nosso Plural Pod, eu quero fazer uma recomendação. Então, eu fiquei escolhendo, né, antes da gente começar, vários livros que a gente pudesse expor e ao mesmo tempo falar sobre eles depois, né? Não, eu ia ter que fazer um novo programa para falar de todos eles, então eu tive que escolher um. Eu quero falar sobre esse livro aqui. Esse livro aqui não é só para as mulheres, não é só para as pessoas negras, é para todo mundo ler. É assim, deveria ser um livro didático para todo mundo ler. Esse livro me provocou várias emoções, eu me reconheci em alguns casos. E você ri de algumas coisas pela situação ridícula que é, você reflete, você chora, se emociona em alguns momentos, mas ao mesmo tempo te traz uma nova visão de mundo e de vida. E o quanto que a gente, né, a gente estava falando sobre essa questão do apagamento, a gente estava falando dessa questão da marginalização, o quanto da naturalização dessa marginalização, esse livro, ele explora todos esses caminhos. Eu falo que é meio que minha Bíblia, né? Meu referencial. Se eu quiser entrar no assunto, falar sobre alguma coisa, relatar alguma coisa que me encontrar numa situação que já aconteceu comigo, né? Aquele momento de caraca, isso já aconteceu comigo. Então eu recomendo você ler Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Mas leia de baixa arma, sabe? Leia de coração aberto. Todo mundo. Everybody, yeah. E esse livro você encontra aqui na biblioteca do Sesc Ramos, aqui no 2º andar, tá? Do lado da sala de arte e tecnologia, tá? Vá lá, só fazer a sua inscrição, aí traz a sua carteirinha se você tiver, comprovante de residência, identidade, e aí você faz a sua inscrição e pode pegar até 3 livros, ficar 15 dias com ele. Aí depois você devolve ou renova, tá bom? A biblioteca, ela fica aberta de terça a domingo, das 8 da manhã, 8 da manhã até as 5 horas da tarde, tá bom? E é isso. E agora finalizamos, né? Nós estamos aqui juntas. Eu quero agradecer muito ao Bentinho, que nos ajudou hoje, quebrou um galhão, montou esse cenário aqui, me ajudou. Quero agradecer ao Wagner Roque também, a Luzia Guimarães e toda a equipe do Sesc por viabilizar esse programa. E é isso. Semana que vem, ou amanhã, não sei quando é que isso vai passar, tem mais. O nosso, o seu, o meu, o nosso Plural Pod. Tchau!